Muito boa noite, sejam bem-vindos. Vou entrando, boa noite. Dionice Luz, seja bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Dá um feedback aí se está tudo certo com o som. Oi, boa noite. Estou conseguindo ouvir, sim. Ah, que ótimo. Gostei já do nome, né? Luz, tudo a ver com o assunto de hoje. Diz para mim, você trabalha com o quê? Eu sou esteticista. Certo. E qual a área de atuação? Mais facial, corporal, Mais tudo? corporal. Mais corporal, legal. Quanto tempo na área? Já faz quase 4 anos. Ai, que legal. Então tem uma boa experiência. E já trabalha com a fotobiomodulação? Não. Bacana. Bom, então, assim, essa aula vai ser importante para você tirar bastante dúvidas, entender um pouco mais sobre esse mundo e como você pode faturar com ele. Então, esse é meu objetivo hoje. Trazer insights, trazer aí ideias, trazer um novo mercado, algo que dá para rentabilizar mais. Então, essa sala aqui, vocês vão ver que eu não divulguei, eu não coloquei no Instagram. Se vocês entrarem hoje no meu Instagram, eu nem postei nada, realmente para valorizar quem entrou, quem ficou, porque o meu objetivo é entregar conteúdo para quem realmente se interessa. Tá? Uhum. Não é nada que a gente vai colocar aqui, não é isso, não é isso. Eu já fiz essa sala uma vez e foi muito bom, foi muito produtivo, porque realmente estava quem se interessava. Eu valorizo muito isso. Eu não tenho essa coisa de, eu vou botar aí para todo mundo e entra quem quer. Não, não. Eu realmente acredito que as pessoas que estão aqui agora são as pessoas que têm interesse em crescer profissionalmente, em aprender uma nova área, porque esse mercado é enorme de fotobiomodulação. Então, meu objetivo hoje é esse, entregar para quem realmente se interessa. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Giovana, seja bem-vinda. Está me ouvindo bem? Como é que está aí o áudio para você? Boa noite, estou ouvindo bem. Boa noite. Eu perguntei aqui para a Joanice e ela me disse que é esteticista. Qual é a sua área? Você também é esteticista? Tô cursando o último ano de biomedicina. Biomedicina, ótimo. E você já tem a área que você vai trabalhar? Já está atuando em alguma área específica? Conta um pouquinho para mim sobre sua experiência. Eu estou trabalhando em uma clínica de estética faz mais de um ano. E lá a gente mexe muito com invasivo. Perfeito. Tá bom. Isso é importante eu saber, gente, até para poder eu conduzir mais e direcionar mais a aula para vocês, tá? E aí, fiquem à vontade para me interromper, para perguntar, se vocês não... assim, o que vocês têm interesse em saber, tá? Porque eu fiz uma aula introdutória para vocês entenderem o que é esse assunto, tá? E aí, a partir daí, a gente vai direcionando para o que vocês precisam, tá bom? Eu tenho aluno em todas as áreas, desde enfermeiro, podólogo, biomédico, micropigmentador, assim, é muito, muito amplo. Não é só para esteticista e biomédico, sabe? É muito, muito amplo. E aí, por isso é importante eu entender as necessidades de vocês, para que eu possa, então, direcionar da melhor forma possível. Combinado? E aí, se entrar alguém aí depois, vai pegando a aula na sequência, tá bom? Deixa eu só iniciar aqui, então, sejam muito bem-vindas à Sala Secreta, essa é a segunda edição, e o meu objetivo é, como eu disse, trazer para vocês um novo mercado, um mercado rentável, que mudou a maneira como eu trabalhei e como as minhas alunas hoje trabalham, e não tem como não aumentar o faturamento, não tem. Tá? Aplicando os conceitos, aplicando aquilo que eu ensino, não tem como não faturar mais, tá bom? Primeiramente, se vocês não me conhecem, eu preciso me apresentar, tá? Eu sou empresária, além de esteticista, tá? Eu tenho unidades em shopping center. Sou franqueada da Rede Sobrancelhas e conselheira do Shopping Plaza Niterói, conselheira da Rede Sobrancelhas. Então, em matéria de negócios e faturamento, é algo que eu tenho expertise para falar, tá? Isso é muito importante eu falar isso para vocês. Por quê?
porque às vezes entram muitas pessoas que vêm falar assuntos dos quais, sabe, muito teórico com pouca experiência, com pouca vivência. É muito mentor que nunca, na realidade, viveu de fato. Então, eu tenho tanto a experiência ali de gerenciar, de gestora, tá? E também tenho a prática clínica, além da ciência. Tá? Então, eu consegui compilar isso tudo no Light Repair. Por isso que ele é tão especial. Por isso que quem entra fala, não, eu devia ter entrado antes mesmo, porque realmente é muito especial. Tá? Então, também sou micropigmentadora, então tenho uma experiência aí há bastante tempo na área, sou palestrante em grandes eventos aí do Brasil. Com muito orgulho, eu participo da HAUT, que é uma academia também de micropigmentação, e participei do primeiro prêmio científico da área, onde eu trouxe a fotobiomodulação como algo que nunca foi visto nessa área e virei até pioneira. Tá? Também sou membro da Sociedade Americana de Medicina e Cirurgia Laser, onde eu tenho aí acesso a todo o conteúdo mais novo, atualizado, mais eficaz possível do mercado. Tá? Chega primeiro na academia, e nessa sociedade americana eu tenho acesso a essa informação. Eu sou membro, então eu estou sempre trazendo conteúdo atualizado para as minhas alunas. Também sou speaker da MM Optics, que é o fabricante hoje líder em fotobiomodulação no Brasil. E também sou speaker, né, que é palestrante do Instituto São Paulo, que é a ISP. Sou coordenadora científica do campeonato U-Talents, que é um campeonato mundial, e docente na pós-graduação de aplicação laser na saúde estética na Unifatec. Ou seja, eu tenho tanto essa experiência aí na docência, quanto também nos negócios e na prática clínica. Então, é um pouco disso tudo que eu vou tentar trazer para vocês, trazendo insights. Meu objetivo aqui é esse, trazer para vocês aí esse olhar diferenciado, tá bom? A minha expectativa é que vocês consigam aproveitar o máximo dessa aula. Mas não tem como eu começar isso tudo sem contar um pouquinho para vocês da minha história, mas eu preciso perguntar a vocês o que motiva a buscar excelência, o que motiva vocês hoje a buscar excelência. Essa pessoa que vocês estão vendo na foto sou eu, não parece, eu mudei bastante, mas aí eu vinha de uma história muito sofrida. E aí, em 2018, começou a virar a minha chave. Então, por isso que eu pergunto para vocês, o que motiva vocês a buscar excelência? Eu tive um motivo muito grande. Então, eu pergunto a vocês assim, se vocês sabem, reflitam aí, né? Vocês sabem qual é a motivação diária, real de vocês para buscar essa excelência? Essa sou eu em 2018, onde comprei o meu primeiro equipamento. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu comprei um equipamento que, para mim, na época, era relativamente caro, mas eu sabia que ele agregaria valor, não sabia como. E de lá para cá foram, assim, logo depois que eu comprei, foram muitos. Foi uma caminhada muito longa, né? E, afinal de contas, se a gente olhar aí pela essa linha do tempo, já foram 7 anos. Mas nesse início eu errei muito. Eu errei demais. Aí sou eu errando a beça. Eu era micropigmentadora apenas, né? E eu sei como é não saber e nem como fazer. Eu fazia. Eu fazia pelo marketing, para postar que estava fazendo, para as minhas clientes acharem que eu estava usando a tecnologia de ponta. Eu fazia porque eu achava que se eu colocasse na internet isso, as pessoas iam falar, uau, ela tem uma coisa diferente. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava, na realidade, errando e errando muito. Essas fotos provam que em 2019 eu ainda estava errando demais. Por quê? Porque eu estava aplicando em cima do pigmento. Então, aquela promessa da fixação da cor, eu estava perdendo. Porque isso que eu estava fazendo fazia com que a cor, ao invés de fixar, fosse embora ainda muito mais rápido. Tá? Então, eu realmente não sabia como fazer. Mas de lá para cá a gente vai procurando, veio a pandemia, e aí eu pergunto para vocês também, né? A vitória motiva vocês? Tem muita gente que quer o quê? O campeonato, o prêmio, o troféu, o glamour, né? Não sei se vocês conhecem esse que está na foto comigo, é o Alisson Schuster, é o
a principal figura hoje da micropigmentação, há muitos anos, na verdade, pioneiro em ciência na nossa área. E após a pandemia, eu fiquei muito tempo na pandemia estudando sobre, mergulhei mesmo, e aí, vindo a pandemia, já validando a técnica. Ali eu já estava dando a minha virada. E em 2022 só que comecei a trazer isso a público, ou seja, eu tive 2018 que eu comprei linha do tempo, 2018 que eu comprei, 2020 mergulhei nisso, e 2022 só, eu levei 2 anos para trazer ao público, né, de verdade, quando eu me desafiei a participar aí do campeonato científico e ganhei. Né? Então, estava tão pronto que todo mundo, quando viu, falou, não, tá perfeito. Levei um caso, provei, fiz toda uma apresentação mesmo científica, defendi a minha tese na banca, e foi maravilhoso, foi muito bom. E realmente, assim, isso foi muito bom. Mas ainda não era o que eu precisava, porque quando eu voltava para casa, eu tinha a situação da minha sobrinha. Essa aí é a Cecília, ela tinha 9 anos na data, então eu ganhei um grande prêmio, mas ainda não tinha a realização, porque, de fato, eu tinha essa situação em casa. Eu tinha, imagina, você vai lá, você tem um prêmio, você tem uma realização, aquilo que as pessoas que realmente desejam, as pessoas querem isso, querem prêmios, querem esse status. Eu cheguei lá, fui reconhecida, mas voltava e tinha minha sobrinha dessa forma. Então, isso é dermatite, não sei se vocês conhecem, a dermatite é multifatorial, ela, enfim, essa história dela vem desde de quando ela era bebê, essas lesões, começou com, é a alergia alimentar, é a fralda, é o assento sanitário, desde que era bebê. E ela não tinha uma vida de uma criança normal. Ela realmente não podia brincar como as outras crianças, não podia comer como as outras crianças. E a pele dela sangrava muito. Ela andava com um paninho para andar na rua, para poder sentar, não contaminar. Porque, nesse caso, se há uma infecção na pele dela, ela vai realmente ter necessidade de internação, porque é muito grave. Tá? E quem conhece a dermatite sabe a dificuldade que é conviver. E a minha cunhada, que é mãe dela, é enfermeira. E trabalhou muito na pandemia. E ficou muito tempo tendo que voltar para casa com dificuldades. E a menina piorou muito. Um dia ela chegou do plantão e encontrou no banheiro esse desenho. Esse desenho, ele foi simplesmente feito com sangue. A mãe, que, enfim, diante de tudo isso, estava péssima, péssima. E, infelizmente, eu preciso falar para vocês que ela tentou o suicídio. Então, assim, isso, para mim, não adiantava eu ter ali esse posicionamento, esse reconhecimento público, se a minha família, né, dos familiares estavam vivendo isso. E aí, como essa minha cunhada, a Milene, ela é enfermeira e ela deu aula há muito tempo sobre apresentação científica, e eu pedi ajuda a ela na época, eu falei assim, dá uma olhada na minha apresentação antes de eu receber o troféu, tá? Antes de eu me apresentar. E eu falei, dá uma olhada na minha apresentação e vê como é que tá e tal. E quando ela leu o assunto, ela falou assim, será que isso aqui não ajuda a Cecília? E eu falei, nossa, virou uma chave dentro de mim. Eu falei, eu acho que com certeza. E dali para frente eu comecei a estudar um protocolo, porque realmente eu não encontrei na literatura amparo para resolver esse caso. Mas o domínio da técnica, eu já estava tão bem, assim, tão dominando mesmo cálculo, contas, totalmente o laser, que eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou usar o meu conhecimento. E aí eu pedi para ela vir para minha casa, ela ficou 7 dias na minha casa, e durante 7 dias, eu dei início, você vê que é uma foto no sofá, eu estou com o banquinho do meu filho, a minha sala, ela está no meu sofá, e eu estou fazendo, e aí a gente começou a fazer todos os dias durante 7 dias. Isso foi tão especial porque a gente conseguiu fechar as lesões que estavam abertas. Ainda tinha, você vê marca, você vê tudo, mas você não via mais, o sangue não escorria mais, sabe? E isso foi o meu propósito sendo descoberto. Realmente eu entendi que o tanto que eu demorei para aprender, eu fiquei tanto tempo, né? Isso, nossa,
para poder entender de fato e descomplicar na minha cabeça a fotobiomodulação, e eu pensei, todo mundo precisa saber disso. E aí a foto, para vocês verem ela, como ela chegou, e hoje, o dia de hoje, como ela está, porque hoje teve controle. Esse artigo científico foi publicado por mim e pela mãe dela, e vocês podem ver aí o artigo, e vocês podem ver aí a pele dela, como estava no início, e hoje, como está. Uma criança que hoje brinca, que faz ginástica artística, que faz vôlei, que canta, que tem uma vida de criança normal, que hoje pode usar uma roupinha tranquilamente, que não vai se incomodar com as lesões, ninguém vai ficar perguntando o que está acontecendo. A mãe também está outra pessoa, enfim, toda uma família que foi reestruturada. E aí eu coloquei no meu coração que a fotobiomodulação, para mim, ela virou não só a parte financeira, como eu falo sempre, como eu falo que realmente mudou tanto a minha vida quanto as minhas alunas, ela mudou algo muito além. Então, por isso, eu tenho um propósito. A fotobiomodulação, para mim, não pode ser complicada, ela tem que ser acessível, ela tem que ser simples. Quem pegar para fazer precisa entender e dominar, não pode estar preso à máquina, não pode estar preso a fabricantes, tem que ser livre, porque a luz, ela é muito poderosa, muito. E é real. Se você souber utilizar, você vai com certeza mudar a vida das pessoas. Tá? Então, tanto na parte estética, enfim, na parte da saúde, você tem amplas utilizações. Estou aqui dando um exemplo, algo que aconteceu comigo na minha vida, que não tem como eu falar com vocês sem falar para vocês que eu tenho um propósito. É tornar isso fácil, acessível. Eu tive várias alunas que passaram por outros cursos de fotobiomodulação e pagaram rios de dinheiro e não conseguiram entender. Chegaram para mim e finalmente entenderam a fotobiomodulação. Então, quando eu falo que eu ilumino o entendimento, que eu brinco com o pessoal, eu falo, olha, os iluminados, porque realmente aqui, quem entra não fica mais no escuro, não vai aprender de fato a dominar a técnica para amplas utilizações. Tá legal? Então, eu vou falar com vocês sobre o Golden Cycle. Não sei se vocês já ouviram falar do Golden Cycle, eu vi que chegou mais uma, a Patrícia, né? Seja bem-vinda, a Renata. Patrícia e Renata, fala para mim, vocês são esteticistas, trabalham com o quê? Vocês estão me ouvindo bem? Se quiserem falar, fica à vontade, tá? Porque realmente, assim, seria legal, quem foi entrando, eu estou perguntando para a gente conseguir direcionar o assunto na área de vocês também, tá bom? Então, o objetivo da aula hoje é trazer para vocês o entendimento da tecnologia e como vocês podem faturar com isso. Mas comecei contando um pouquinho da minha história para vocês entenderem quem eu sou e por que eu faço o que eu faço, tá bom? Bom, então vamos lá. O Golden Cycle, não sei se vocês já ouviram falar, é uma ferramenta, né, que é muito usada em empresas. Na verdade, tem um livro chamado Comece pelo Porquê, não sei se vocês conhecem, do Simon Sinek, e esse livro ele vai explicar sobre esse porquê. Esse porquê, nós podemos dizer aí que é o nosso propósito. Como eu falei para vocês, o meu é descomplicar a fotobiomodulação. Como? Existe um processo. E o que é a fotobiomodulação? Tá? Então, tudo na vida a gente precisa entender, né, que essa ferramenta ela é a motivação mesmo para a gente fazer as coisas que a gente faz. Sabe por quê? Porque não é sobre dinheiro, nunca vai ser. Dinheiro é consequência, gente. Se a gente pensar que tudo é dinheiro, a gente não vai fazer nunca nada. Então, o motivo que vocês levantam da cama, o motivo que vocês lutam e passam as dificuldades que vocês passam no dia a dia, tem que ter a ver com esse porquê. Qual é o seu porquê? Sabe? Isso é muito importante. Se a gente não pensar dessa forma, a gente, sinceramente, não vai conseguir ter continuidade no que a gente faz, a gente vai se perder, qualquer vento que bater vai afetar a gente não vai ter direcionamento, intenção, e intencionalidade é
essencial para a gente, de fato, ser linear na nossa fala, nas coisas que a gente faz, nos nossos protocolos, nos nossos atendimentos. Então, é muito importante, o propósito ele é fundamental, sabe por quê? Porque, eu não sei se vocês conhecem essa frase, mas se você não sabe onde você quer chegar, nem porque você quer chegar, qualquer caminho serve. Essa frase é do filme da Alice nos Países das Maravilhas, por isso que tá essa foto aí remetendo ao filme, porque o Coelho ele fala para Alice, você, né, que a Alice não sabia para que caminho ela ia. Ele fala, querida Alice, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, por que você quer chegar? Aonde você quer chegar? Isso é muito importante para te direcionar, tá? E a fotobiomodulação, ela se encaixa perfeitamente nesse círculo dourado da estética, porque ela realmente representa esse como. Ele é, nessa bolinha aqui, ele é muito como, muito, para você fazer o teu produto, o teu serviço alavancar, tá? Então, é um como muito especial, porque te faz realmente ir além do básico. Um serviço muito especial mesmo, porque ele vem ali no upsell, naquilo que a cliente não está esperando, trazendo para ela, assim, realmente resultados, assim, muito rápido, sabe? Ele potencializa os resultados. Não tem como você fazer não é um procedimento mais comum quando você coloca a fotobiomodulação, né? Ele vai ir além. E aí, resultados assim que são superiores vão realmente fazer você cumprir o seu propósito com mais paixão, com mais satisfação. Né? Então, desenvolver esse como de forma inovadora, a fotobiomodulação é essa técnica que vai realmente fazer você ter esse serviço diferenciado. Você vai olhar e quem trabalha perto de você que utiliza a fotobiomodulação com domínio, porque tem um monte de gente que utiliza a fotobiomodulação, sabe nem o que está fazendo. Eu falo que coloca assim por Wi-Fi, né? Coloca no alto, assim, balança, parece uma varinha mágica, e não está fazendo nada, está fazendo placebo, não tem resultado, e não acredita na tecnologia, porque não sabe usar. Mostrei para vocês, se souber usar, em 7 dias, vocês viram o que eu fiz? E aí depois, olha o que acontece. Então, de fato você ter poder na sua mão. Então, oferecer serviço prêmio, gerar resultado incrível, de verdade. Isso vai te ajudar a alavancar. Aí vai ser o seu diferencial para você crescer profissionalmente. Foi isso que fez realmente eu me destacar. Hoje eu palestro no Brasil inteiro por causa disso. Hoje as portas se abriram, as pessoas confiam em mim, porque eu domino uma técnica. Isso é um grande diferencial de verdade. E quando a gente olha para esse palavrão, fotobiomodulação, a gente fala, meu Deus, o que é isso? Simples. Quando a gente olha foto é luz, bio, vida, modular é moldar. Moldar é trazer uma forma. Essa forma ela pode ser uma fórmula de estímulo ou uma fórmula de inibição. Então, essa forma de estímulo, por exemplo, eu posso estimular processos biológicos. Exemplo, reparo de pele. Né? Então, eu consigo acelerar essa resposta inflamatória. Eu consigo também inibir processos biológicos. Que forma que eu posso inibir? Exemplo, vírus, bactérias, tá? Fungos, eu consigo inibir. E fibroblastos, eu também posso estimular ou inibir. Então, eu consigo, uma cicatriz, um pós-operatório, ter uma resposta muito interessante também para esse gerenciamento da cicatriz. Tanto para estimular que ela cicatrize mais rápido, quanto para retardar ela, se ela tiver aí com um distúrbio de colágeno, por exemplo, aí trazendo uma hipertrofia. Tá? Então, a gente consegue, tanto de um lado quanto de outro, trazer uma resposta intencional, porque é dose dependente. Tá? Então, tiveram vários nomes para essa tecnologia, fotobiomodulação, laser terapia de baixa intensidade, fototerapia. Todos esses nomes, laser LED terapia, todos eles significa a fotobiomodulação, que hoje é o termo mais usado, mais recente, e está amplamente difundido, tá? Então, a gente vai encontrar aí, como eu falei, eu tenho alunos que são desde enfermeiros, podólogos, micropigmentadores, laser terapeutas que removem pigmentos, biomédicos, dentistas. Nossa, esteticistas, é uma área, é muito amplo. Então, a gente já sabe que fisioterapeuta já usa, as áreas em geral já utilizavam mais, só que a estética tem avançado muito, porque tem trazido resultados assim significativos mesmo. Por exemplo, agora a maioria que está aqui veio da
do Estética em São Paulo, e o Estética em São Paulo eu palestrei sobre os bioativos e a maneira que a gente pode utilizar esses bioativos com o uso da fotobiomodulação, que a gente pode o quê? Fazer com que haja maior permeabilidade da membrana plasmática, fazendo com que a luz facilite a entrada desse ativo. Então, seja um ativo, ele, por exemplo, um exossomos, um PDRN, mas qualquer outro bioativo, ele é potencializado, e a literatura prova que em até 90% aumento de absorção que a gente consegue. Então, assim, realmente é potencializar os resultados. Esses avanços já vêm acontecendo, isso é real, e quem não estiver nisso realmente vai estar fora. E aí, quando eu falei, ela é conhecida como laser ou LED terapia, tanto um quanto o outro, tanto laser quanto LED, são fotobiomodulação, são luz. Tá? Então, a maneira como essa luz é apresentada que é diferente. Nessa foto, vocês vão ver, olha, tem o laser, do lado, esse rosinha, a luz está meio rosada, é o laser, e do lado esquerdo é o LED. Então, a gente tem o laser, que é uma luz que realmente é muito pontual, é uma luz colimada, coerente. O que significa isso? A luz, ela não dispersa energia, ela vai totalmente direcionada no alvo. É uma luz que é considerada cor pura, ela não tem misturas, é monocromática, uma única cor. A LED terapia, ela já tem cores, muitas cores, tá? Então, a gente percebe, por exemplo, que o vermelho dela já está meio alaranjado, é como se ele estivesse já indo para a banda do âmbar. Vocês percebem que não é uma cor muito pura. Outra coisa que vocês vão perceber é que lembra que eu falei que o laser ele é colimado, ele é coerente, ele vai caminhar na mesma direção? A mesa na foto, vocês percebem que não dispersa a luz em volta, o rosinha está todo concentrado na pele sintética. Já no LED, olha como dispersa na mesa, como você percebe esse alaranjado no tecido, tá vendo? É bem espalhado. Isso é uma dispersão de luz, e essa dispersão de luz é uma característica dos LEDs. Tá? O que é melhor? Bom, ambos, nessa foto, são comprimentos de onda 660 nanômetros, ou seja, aqui eu tenho duas apresentações de tecnologias, né, de fototerapia ou de fotobiomodulação, tanto laser quanto LED, tá? As duas no mesmo comprimento de onda, ou seja, a mesma tecnologia de profundidade de comprimento de onda, também de alvo, né? As duas ali estão indo, o comprimento de onda tanto do laser e do LED vermelho, eles interagem com a mitocôndria. Então, a gente está falando da mesma capacidade, da mesma interação. Porém, a maneira como ele se apresenta é diferente, e aí, então, o comportamento da luz é diferente. Então, um fica mais superficial e o outro espalhado, e o outro mais colimado, mais aprofundado. E aí a gente consegue, por exemplo, trabalhar áreas mais específicas, ou para quem trabalha corpo, áreas maiores, quando a gente fala em LED. Então, isso faz com que a gente consiga escolher mais a tecnologia. Se eu quero um laser, eu vou procurar, se eu trabalho, por exemplo, com harmonização facial, com locais muito específicos, pontuais, detalhados, como o odonto, por exemplo, a micropigmentação, né? Então, eu geralmente escolho o laser. Mas se eu trabalho aí um facial, um corporal, áreas maiores, remoções de tatuagem, drenagem linfática, eu vou optar mais pelos LEDs, que eles vão conseguir áreas maiores pela essa dispersão aí dessa luz, tá bom? Então, são terapias que não são invasivas, não são térmicas, não tem que esquentar nem queimar. Se estiver esquentando e queimando, está errado, né? Tem alguma coisa errada. Não pode doer, não pode queimar, tá bom? E é ótimo, porque é um equipamento que não tem consumível. Então, é um equipamento que se paga muito rápido, ele não tem custos, muitas despesas, como os equipamentos em geral têm. Você faz ali um investimento, como eu falei, eu fiz meu investimento lá em 2018, meu equipamento é maravilhoso, não descalibra. Então, assim, isso é fantástico, sabe? É um equipamento que não tem esse consumível.
não tem efeito colateral, enfim, nada assim, que vá te dar algum prejuízo. Praticamente quase todas as pessoas podem utilizar, são poucas as pessoas realmente que não podem, tá? E por isso, por ser tão seguro, por ser tão especial, ele tem crescido tanto, né? Tanto em pesquisas quanto resultados, e é ampla mesmo a utilização. E aí eu coloquei aqui um artigo de 2012, já validando essa informação que eu passei para vocês, tá? Então, o símbolozinho aí do LED, outro do laser, você vê que a setinha do LED, ela é para cima justamente pela esse comportamento da luz, essa dispersão da luz. E aí, só lembrando, os comprimentos de onda, né? A gente tem aí o espectro eletromagnético, que vai ter as luzes invisíveis e visíveis. E aí, eu botei para vocês do violeta, tá? Ao infravermelho, que é onde a gente trabalha aí a fotobiomodulação. E aí você vai ver na pele as profundidades que o comprimento de onda vai chegar. Ou seja, profundidade, eu digo penetração, tá? Esse NM, o nanômetro, é uma medida. Assim como metro, como centímetro, é medida. E aí ele vai também ter uma profundidade no tecido. E a cada lugar que ele chegar, ele vai encontrar um receptor. A cada local da pele que ele chega, a cada local do tecido que ele chega, ele encontra um receptor e traz uma resposta diferente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou trabalhando com a luz azul, por exemplo, eu encontro flavoproteínas, eu consigo inibir gordura, trazer uma resposta boa para acne. Ah, mas se eu estou trabalhando com vermelho, eu tenho uma melhor resposta de reparo de pele, eu consigo interagir direto com a energia celular na mitocôndria, porque eu encontro o citocromoxidase C. Então, para cada um, a gente tem uma resposta, a gente tem uma interação, a gente tem um estímulo, e é muito legal, porque todas as luzes sendo bem utilizadas para cada área específica, é interessante usar um tipo de luz, tá? Na estética, a gente tem realmente aí muitas luzes que a gente pode utilizar, porque, por exemplo, a gente tem o âmbar, que é muito bom mesmo para trabalhar tratamento de melasma. A gente tem a luz verde, que é ótima para pele com fotodano, que seria o caso de quem trabalha com laser, tá? Lasers mais ablativos. E aí, você trabalhar com uma LED terapia verde é fantástico. Então, assim, tem realmente inúmeras aplicações. Se a gente quiser trabalhar além da pele, a gente tem o infravermelho, que vai aí além da pele, no sentido de linfonodos, e aí para quem trabalha também com reparação óssea, muscular, os fisioterapeutas conseguem ir ainda além com o infravermelho, tá bom? E aí é importante lembrar que tudo que a gente faz, qualquer procedimento que a gente faz, a gente tem que levar em consideração o organismo da nossa paciente, certo? E fatores sistêmicos realmente podem interferir nesse processo de reparo que a gente estimulou, tá? Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, a ferida. Tem uma ferida. Nessa ferida, eu desejo o reparo. E aí, poxa, ela pode aí se alimentar mal, essa ferida pode estar num local úmido, abafado, que não pega, né, luz, não fica dentro da roupa, né? Ou até a roupa pressiona, há uma compressão. Tem tantas variantes que podem realmente atrapalhar, interferir com que haja reparação. Né? Então, por exemplo, simplesmente uma pessoa pode ser jovem e não ter uma imunidade boa. Ou ela ter uma imunidade legal, uma genética legal, mas ela já é idosa, o metabolismo dela já está lento. Ou ela pode ter uma doença crônica, tem tantas variantes, né? Então, esse reparo realmente é a capacidade do organismo se restaurar. E aí, muitas vezes, isso demora muito, essa restauração demora muito. E é aí que entra a fotobiomodulação, que ela vai ser esse upgrade, esse a mais, que o corpo já faria se ele estivesse bem. E muitas vezes o corpo até está bem, mas ele pode trabalhar ainda melhor, porque o laser é considerado, né, a fotobiomodulação é considerada como um recrutador de células.
é como se ele melhorasse o meio ambiente ali, onde precisa ser trabalhado. Isso é muito, muito, muito legal. E aí, como funciona, né? Então, por exemplo, é a luz vermelha, que é a luz mais usada. Se eu falar assim, qual é a luz chave, padrão, para eu começar? Eu quero começar, qual é a primeira luz que eu compro? Vermelha. A luz vermelha, né, ela vai, como eu falei, vamos lá naquela imagem, isso. Essa luz, ela vai interagir aí, ó, na mitocôndria. O fotorreceptor é o citocromo oxidase C, está dentro da mitocôndria. Mas olha a profundidade que ela entra na pele. Veio o vermelhinho, ele vai lá no final da derme. Pega tudo. A pele completa, não só a epiderme. Então, ela vai fazer com que haja um aumento da energia celular, vai trazer mais células para aquele local, aumentando a circulação sanguínea, estímulo de colágeno e elastina, redução da inflamação, alívio da dor, vai gerenciar o processo de cicatrização. São vários processos realmente biológicos que ela vai estimular ali. Então, não é só ATP, tá? Tem o óxido nítrico livre, espécies reativas de oxigênio. Há uma série de eventos celulares que acontecem. Por isso que eu falo que melhora realmente o meio ambiente celular, para que haja aí realmente um desempenho, um super desempenho, tá? E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos de atuação, por exemplo, na área da estética, para vocês entenderem o quanto isso é fantástico. E aí o laser, no caso o LED está sendo utilizado nessa foto, tá? Esse LED é o LED vermelho, e essa foto é um tratamento de cicatriz, de estrias, tá? Então, para quem trabalha com estrias, tratamento de estrias, é maravilhoso, tá? Então, tratamento de estrias pode ser utilizado. Pode ser a atuação com microagulhamento em geral, tá? Então, tratamentos de pele, tratamentos de cicatrizes, estrias, todos esses tratamentos drug delivery, microinfusão, microagulhamento robótico, para todos eles você pode potencializar com a fotobiomodulação. Procedimentos que a gente vai fazer aí, por exemplo, drenagem, tá? Pode reduzir inchaço, hematomas, é maravilhoso, realmente, potencializa, você pode utilizar o laser para ativar os linfonodos, é fantástico. Tratamento para ressecamento cutâneo, a gente, às vezes, tem muita paciente, muito cliente que tem pé diabético, e aí não consegue ficar bem, então esse tratamento é maravilhoso também para ressecamento cutâneo. Bom, é utilizado muito também na tricologia, então, tratamento do cabelo, tratamento da sobrancelha, a gente consegue fortalecimento capilar com luz, sim, tá? Tanto luz azul quanto luz vermelha são muito utilizados. Para quem trabalha na off, para quem trabalha com estética facial, tratamentos de rejuvenescimento, tratamentos de acne, manchas, hiperpigmentação, para tudo isso você pode utilizar. Tratamento de fissura labial, sabe aquela abertura mesmo do lábio, aquilo que racha, a gente consegue fechar rápido também. A ação virucida, herpes labial, quem trabalha com preenchimento labial, micropigmentação, sofre muito com herpes, então pode utilizar também, tá? Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Quando vai se utilizar a fotobiomodulação em conjunto com outro tratamento? A aplicação é feita na região tratada ou tem uma via específica? É que depende, a pergunta foi um pouco ampla, né? Então, pode ser utilizado em outro tratamento junto com um tratamento, às vezes só a fotobiomodulação, tá? E também tem como a gente potencializar com o ILIB, que é uma outra tecnologia. Vou mostrar para vocês a foto aí daqui a pouquinho, tá? Então, você pode utilizar junto e separado. Aí ele potencializa. E se eu respondi, se eu não respondi, pode mandar mais pergunta aqui para mim, tá? Bom, a ação fúngica, por exemplo, o ácaro da Modex, que é muito falado também, tanto do couro cabeludo quanto das sobrancelhas.
que atrapalha muito o crescimento, a queda de pelo, de cabelos, a gente pode tratar também. E essa promoção do bem-estar que é com o ILIB. O ILIB é aquela pulseirinha que você coloca à luz, tá? Seria, vamos dizer assim, o ILIB, aquilo que a gente faz local na lesão, a gente faz de forma sistêmica, tá? É a irradiação transcutânea. Por que transcutânea? Porque eu não preciso abrir a pele. Com a pele mesmo, ela vai irradiar. Aqui na artéria radial é a principal via de acesso, mas existem outros locais no corpo que a gente pode utilizar, e aí ela vai circular pela corrente sanguínea. E aí aquilo que ela poderia fazer pontual ali no processo, por isso que eu falei, por exemplo, eu posso tratar diretamente no local associando, no rosto, no facial, mas também posso com o ILIB potencializar isso, porque o ILIB ele vai melhorar o sistema metabólico no geral, esse equilíbrio metabólico, tá? Ele diminui o nitrito, ele realmente vai promover um equilíbrio muito melhor, não só para a parte da cicatrização, com o aumento da energia celular, mas ele também trabalha na endorfina. Então, por isso, ele promove esse bem-estar. Então, às vezes, a paciente entra, poxa, ela está com depressão, com ansiedade, e ela não está se sentindo bem, ou ela está tensa com o procedimento que ela vai fazer. O ILIB, ele é um recurso poderoso, porque você vai colocar ela direto no ILIB e ela já vai ali se acalmar, se sentir melhor. E isso ajuda muito na questão da dor, porque não tem como uma pessoa estar com dor e estar bem, ou uma coisa ou outra. Então, para todos os seus protocolos, você pode usar o ILIB durante os procedimentos. É fantástico, tá? Então, é muito interessante a gente utilizar junto. Para quem trabalha com fotobiomodulação, para quem trabalha com PMU, ou seja, micropigmentação, a gente também pode utilizar para acelerar a cicatrização, redução da inflamação, dor. Quem trabalha com OFF também, para fazer analgesia, diminui o uso do anestésico, estimula a produção de colágeno, melhora realmente a qualidade da pele, previne queloides. Olha, é fantástico. E junto, como eu falei, com o ILIB, a gente pode utilizar tanto antes do procedimento para analgesia, durante o ILIB para sustentar ali o teu procedimento e depois para reparo, tá? E também é auxílio na remoção de pigmentos. E aí é interessante lembrar que na estética, a estética não é considerado deveria ser, é um aliado à saúde, mas deveria ser da área da saúde. Então, ela nos aproxima ainda mais da área da saúde. Então, seria tipo um aspecto médico da nossa área, da estética, tá? Que traz... Porque se a gente olhar para o aspecto médico hoje que nós temos na estética, a gente poderia falar gerenciamento de pele, né? A gente precisa entender isso, por isso que a gente estuda fisiologia, anatomia, a gente precisa gerenciar a pele. Então, o que nós temos de próximo à área médica na estética é o gerenciamento da pele, a anamnese e a biossegurança. Então, quando eu domino o gerenciamento da pele e não utilizo fotobiomodulação, eu estou meio que capengando, tá? Então, associar a fotobiomodulação ao procedimento vai promover o quê? Esse equilíbrio metabólico, redução de edema e gerenciamento da inflamação. Então, não tem como o procedimento não ficar melhor. Não tem como, tá? Essa foto é o que eu falei do ILIB, tá? Nesse momento ali, essa luz está na artéria radial, onde está fazendo a circulação sistêmica. E olhar para esse procedimento é olhar assim, como você pode agregar valor realmente no seu espaço. Porque quantos locais que você conhece recebem o paciente, já colocam no ILIB e tem essa experiência. Isso realmente aumenta o valor agregado. E entra numa coisa que eu gosto muito de falar, que é o over-delivery. Over-delivery, eu não sei se vocês conhecem, mas também é conhecido como uma super entrega, tá? É assim, subir a expectativa, nossa, lá em cima. Eu realmente acho, assim, um grande diferencial. Não é realmente essa questão do cappuccino, não, tá, isso todo mundo agora faz, né? E essa superentrega é um termo atual, hoje, utilizado para poder a gente falar que a gente está entregando mais do que a gente prometeu. A gente mostrar realmente para o cliente que a gente pode superar a expectativa dele.
agrega muito, muito valor. Se a gente utilizar a fotobiomodulação, a gente fortalece esse relacionamento, porque quantas vezes a cliente entrar ansiosa e sair bem, isso dinheiro nenhum paga. Dinheiro nenhum paga. Ela vai sair falando para todo mundo, isso acontece comigo, acontece com as minhas alunas, eu posso falar para vocês. Aumenta muito, fortalece muito o relacionamento da marca. E isso é a melhor propaganda. Não tem tráfego pago melhor. Não tem nada que vai superar o boca a boca. Ninguém ainda ganhou o boca a boca. O boca a boca hoje sempre foi e hoje ainda continua sendo a maior prática e que realmente fortalece os negócios, tá? Então, você levar a sua marca para um outro nível, onde ele vai além das expectativas realmente do cliente. Vai oferecer algo que ela não está esperando, que é ela chegar ansiosa, chegar nervosa e sair não só com o procedimento que ela veio buscar, mas se sentindo super bem, confiante, que foi tudo muito gerenciado, foi tudo muito tranquilo, que a profissional domina o que faz e que ela ainda acabou se sentindo bem. Isso não tem preço. Então, a fotobiomodulação hoje é conhecida como esse fator de diferenciação, tá? Então, não é apenas um tratamento, é uma experiência premium. Isso sim é premium. Por isso que eu falo, não é cappuccino, não. É fotobiomodulação. Realmente é você entregar algo super diferenciado. Então, serviço premium, você vai ter, quando você colocar, com certeza, a fotobiomodulação, agregar valor realmente, e ela vai elevar o nível do seu atendimento, vai valorizar realmente o seu trabalho, e você vai ter resultados melhores. Fidelização, você consegue fazer pacotes, protocolos, amplia muito a tua margem. E aí eu falo, para as minhas alunas, eu ensino como elas vão fazer para aumentar o preço dos procedimentos em 20% ou mais. Faz um ajuste aí, porque você comprou agora um equipamento, então justifica esse aumento de preço. Então vamos fazer uma conta, aí eu faço com elas. Gente, não tem, sabe, não tem jeito. Aumentou o faturamento ali, aumentou algum cliente te reconhece, não precisa ser captação nova, não. Cliente novo, não. Cliente novo já vai chegar no preço novo, mas e eu nem estou contando com ele. Estou pegando cliente de recorrência, tua cartela atual. Pega ali o valor que você faz e aumenta 20% desse valor. Com certeza. Se você pegar e multiplicar pelos seus atendimentos no mês, você vai ver o aumento de faturamento. Vou dar aqui até um exemplo que eu costumo fazer com as minhas alunas. Mas para vocês entenderem, assim, todos esses pontos que eu coloquei aqui fazem realmente você agregar valor. Então, você tem um serviço premium, valorização do seu trabalho, resultados muito melhores, cliente fidelizado e aumento de faturamento. Tá? Então, você se posiciona como um serviço premium e aí vai ter uma comunicação verbal, não verbal. Você não vai precisar falar tanta coisa. Isso vai acontecer naturalmente. Vai postar que está fazendo, vai postar que essa comunicação tem que acontecer, né? Você precisa postar que investiu na tecnologia, que você investiu no curso, você precisa falar que você está se especializando nisso. Então, essa comunicação, ela precisa acontecer. E depois, a não verbal, ela vai acabar acontecendo, porque você vai mostrar que você tem os melhores serviços, os melhores e mais modernos e eficazes protocolos, que o atendimento é personalizado. Hoje, a gente está na era do atendimento personalizado. As pessoas estão cansadas dessa embalagem que fizeram, que tudo é igual. Não, a gente está na era do quiet, né, da beleza silenciosa, não vou nem falar inglês, não vou falar inglês. A beleza silenciosa. Então, a gente tem isso, quanto mais natural, quanto mais personalizado, é o que as pessoas querem. E aí você consegue fazer isso, adaptando o tratamento para a necessidade específica de cada pessoa. E aí o ambiente fica agradável, é acolhedor, os clientes se sentem confortáveis, se sentem confiantes, porque você é especialista. Você sabe o que você está fazendo. Isso é muito, muito legal. E aí a fotobiomodulação é um investimento inteligente, porque ela se paga com o tempo. E é muito rápido, tá? Para cada pessoa, lógico, vai ter um tempo. E se você tiver estratégia, se paga rápido demais. Demais. Eu aprendi como fazer isso. E eu tenho ensinado as pessoas e não tenho aluna minha que não faturou mais depois que começou. Não tenho. Todas são referência. Elas ganham campeonato, elas têm melhor posicionamento na região delas, elas têm maior faturamento. É assim, é incrível. Assim,
os cases que eu tenho, graças a Deus, assim, eu fico muito orgulhosa mesmo das minhas alunas, mas as que aplicam, se aplicar, vai longe demais, porque eu entrego tudo mastigadinho mesmo. E aí novas oportunidades vão se abrir. E aí, lógico, você sabe qual caminho você quer ir, vai ficar fácil você ir quando você tem já esse domínio. Eu coloquei agora também para vocês um preço diferenciado, vou dar um exemplo aqui bem básico, só para vocês entenderem assim, se vocês fizessem um procedimento bem baratinho, que é o design de sobrancelhas. Às vezes não tem designer aqui, mas não tem problema. Só para vocês entenderem assim, é um designer muito baratinho, será que eu posso comprar um equipamento? Pode não, deve. Poxa, se você tem um designer de R$50 que você faz, você atende 10 clientes na semana, só com essas clientes que você atende, sem precisar captar nenhuma. 10 clientes por semana é muito pouco para quem faz design. Assim, isso é profissional que trabalha pouco, 10 clientes por semana, muito pouco. 10 clientes, às vezes, você atende num dia, mas vou pegar na semana. Em 4 semanas, você tem R$2.000 por mês de faturamento, tá? Então, tudo bem. Se pegar essa situação dessa designer e aumentar 20%, você vai aumentar de 50 para 60. O que é isso? R$10. Nenhum cliente vai se opor a pagar R$10 a mais por um procedimento, porque agora o procedimento está muito melhor, está tecnológico, tá? Aí com um fator de diferenciação. Ótimo. Pega essas mesmas clientes, 10 clientes por semana. E agora, por R$60, a gente já tem um aumento de R$400 por mês. R$400 por mês. Isso paga a parcela do equipamento. Assim, só com design, sem botar mais nenhum serviço. Aqui, e um serviço super baratinho, R$50. Ticket médio super baixo. Mas olhando assim, não, vamos lá. Micropigmentação, que é um serviço aí que tem um high ticket maior. E eu nem vou pegar a micropigmentadora que cobra R$1.000, tá? Eu vou pegar de 400 mesmo, que a gente quer botar o negócio bem lá embaixo mesmo, para poder mostrar que vale. E vamos dizer que ela tem 5 clientes por semana, que aí vai dizer que nem é um cliente por dia em dia útil, ela nem atende final de semana, que a gente sabe que não acontece isso, né? Então tá, em 4 semanas ela tem no mês R$8.000. Se ela aumentar 20%, com esses mesmos clientes, sem precisar buscar novos, vamos lá, com o que ela já faz, recorrência, ela tem um aumento de R$1.600 no mês. Vocês têm noção do que é isso? Ela pagou a parcela do equipamento e ainda faturou. Tá, mas eu não sou dessa área, eu sou esteticista, eu faço limpeza de pele. Vamos utilizar, então, a limpeza de pele. Na limpeza de pele, se eu pegar aí, 8 clientes por semana, tá? Na limpeza de pele. Em um mês, eu tenho R$3.840 de limpeza de pele. Eu trago uma novidade até. Eu mudo o meu serviço. Eu falo, agora a minha limpeza de pele é fotobiomodulada. E aí, ela não custa mais R$120. Agora, aumentou 20%. Ela é R$144. E aí, eu passo a atender 5 clientes por semana com esse novo serviço. 5 clientes. Posso até manter os 3 ali a mais com a limpeza de pele tradicional, que não estão interessados na fotobiomodulada, que eu acho muito difícil, porque eu acho que todas vão virar fotobiomodulada. Mas se eu pegar R$144 ali, com essas 5 clientes por semana, e as 3 que não quiseram, em um mês, eu saí de um faturamento de R$3.840 e fui para um faturamento de R$5.280. Simplesmente eu aumentei R$1.440 um serviço recorrente, limpeza de pele, um serviço que tem um ticket muito tranquilo de vender. Muito tranquilo de vender. E eu consigo aumentar o faturamento com esse pequeno ajuste, só porque incluía a fotobiomodulação. E aí, é claro que se eu postar que estou fazendo isso, eu vou atrair muitos novos clientes, muitos novos com esse valor já ajustado e vou faturar ainda muito mais do que 1.400. E aí aqui o aumento nem foi de 20%, porque se a gente fizer aí uma conta justa, o aumento foi de 37,5%. Ou seja, muito mais do que 20% no faturamento no primeiro mês. É por isso que eu falo para vocês, se souberem utilizar tanto a tecnologia quanto a estratégia, não tem como vocês chorarem que não estão vendendo ou não estão faturando. Porque vale e faz a diferença, sim.
Um laser terapeuta premium pode ser o que remove pigmentos, tá? Mas pode ser até um que já faz aí, por exemplo, um Lavian ou algum outro laser que seja aí ablativo. Numa situação atual, que ele faz um laser day, porque vamos dizer que ele não tem o equipamento de laser, então ele vai locar esse laser. A cada 10 dias, ele loca um laser e faz atendimento. E aí ele pega e cobra uma sessão de R$ 230 aí. Nesse Laser Day, ele normalmente ele fatura R$ 2.300. Ele vai tirar a parte ali que ele paga, os R$ 1.000 mais ou menos que ele paga para o equipamento, e vai faturar 1.300. Vamos dizer que se ele fez ali, e aí faturamento é uma coisa, e realmente lucratividade é outra. Faturamento não é lucro, tá? Mas vamos levar em consideração aqui que ele já faz isso. Esse laser terapeuta aqui, ele já faz isso. E aí você tem que aplicar na sua realidade. Considerando aí 3 laser days no mês, 2.300, vezes 3, vamos dizer que essa pessoa está faturando 6.900. Então, ela tem aí um faturamento médio de quase R$ 5.000 com um laser por mês. Ela tem que tirar aí o aluguel dela, porque ela aluga. Provavelmente, quem faz laser day, gente, aluga. Quem tem laser, o equipamento, não faz laser day, tem a margem para aprender e para vender todos os dias. Se essa pessoa inclui a fotobiomodulação agora, inclui esse serviço Light Repair, aí amplia demais. Amplia demais. Por quê? Agora ela tem a seção de remoção e ela também pode colocar a seção Light Repair, que é a luz para reparação e que é uma técnica associada à remoção. E aí ela, ao invés de vender só o Laser Day, ela vende também o Light Repair. E o faturamento semanal, ele já muda, porque ela tem 5 clientes por semana de Light Repair. Isso de 230, que é o mesmo preço da sessão do Laser Day, vai para 1.500, 1.150. E esse faturamento mensal por mês já é 4.600. Só nesse mês ela já pagou o equipamento. É incrível. E aí, se a gente olhar para um aumento de faturamento total, se a gente aumentar o percentual aí também da remoção, a gente simplesmente aumenta a 66,7%. É um faturamento monstro. Realmente aumenta demais. Se a gente olhar no primeiro mês, um laser terapeuta pode ampliar o faturamento, tá? É muito, muito legal. E aí a combinação, por exemplo, com microagulhamento, com microinfusão, né, como um drug delivery. Aí eu coloquei até um artigo científico para validar, e é maravilhoso, contribui muito para a renovação celular, redução de rugas finas, remoção de manchas. Gente, é fantástico. Você ampliar realmente, assim, porque imagina que você vai microagulhar e você estimula o colágeno até com a agulha seca. Mas o ativo, ele potencializa mesmo, porque ele dá ali realmente suporte. Só que você conta, lembra que fatores sistêmicos interferem? E aí você conta com o que a pessoa tem ali. Se ela tiver qualquer deficiência de células naquela região, até por trauma ou por fator sistêmico, você talvez não tenha um resultado tão bom como se você tivesse utilizado a fotobiomodulação. E aí você amplia mesmo, você promove ali, nessa combinação, esse recrutamento de células, proliferação, migração, energia celular, a gente tem ali realmente uma melhora incrível. E promove aí hidratação, estímulo de colágeno, a gente tem pele mais nutrida, revitalizada, a gente tem pele, assim, a combinação com o IPCA, né, que é a indução por colágeno, a indução por colágenos de agulhas, né, percutânea, indução percutânea de colágenos por agulhas, e aí as pessoas conhecem mais como microagulhamento. Deixa eu só permitir que está entrando gente aqui. Essa combinação, ela vai fazer total diferença. Então, vale muito, muito, muito a pena mesmo, tá? E aí, aqui alguns exemplos de trabalhos aí que a gente já fez para poder mostrar para vocês o quanto é fantástico. Isso aqui é trabalho de uma sessão,
uma sessão de rejuvenescimento aí de lábios. A gente tem, olha como houve um realinhamento da pele, de colágeno, houve até uma reativação da coloração labial. Ali não tem nada, só tem realmente essa combinação de PCA com fotobiomodulação, tá? E em uma sessão a gente tem essa evolução de lábios, essa evolução, por exemplo, na sobrancelha para crescimento de pelo. Está muito alta agora a reconstrução de sobrancelhas, o meu curso tem explicando sobre isso. Você não vai comprar apenas um curso de fotobiomodulação. O Light Repair, ele é fotobiomodulação no reparo. Então, eu tenho um módulo só de microagulhamento. É um curso muito completo, muito completo. O hidragloss também, super em alta. Lembra que eu falei da fissura labial? Esse caso aqui, a gente tem um lábio de 2 anos que estava em aberto, que já tinha ido a dentista, já tinha ido a vários recursos, dermatologistas, fugiu a palavra, dermatologistas, e não tinha conseguido fechar essa fissura labial, tá? E aí ela veio para mim, eu fiz um hidragloss com fotobiomodulação. Logo o hidragloss, que as pessoas nem acreditam, eu consegui, em 20 dias, fechar esse lábio, é a segunda foto, e aí logo depois eu já fiz a micropigmentação. O lábio dela ficou incrível, ficou lindo, perfeito. E ela nem lembrava mais que ela tinha agora aquele lábio aí, 2 anos, aquela placa, aquela coisa aberta. Trabalhava no ambiente hospitalar, tinha muito medo de pegar infecção, porque vivia com essa ferida aberta. Então, assim, é muito legal. Isso aqui, em 20 dias eu fechei uma ferida de 2 anos. Então, fissura também é muito legal. Mas também dá para utilizar em mamilos, né? A mamãe que começou a amamentar pode usar também. Tem muita, muita coisa legal. Cicatrização realmente, assim, fantástica com fotobiomodulação. Tudo isso eu também falo no meu curso. Técnica associada para remoção de pigmentos. Nesse caso aí, olha, muitas vezes a pessoa fica disparando laser achando que é tinta, mas muitas vezes é cicatriz. Você vê que, olha como essa pele rejuvenesceu. Só de microagulhamento com fotobiomodulação a gente teve esse tipo de resultado, tá? Foram 2 sessões, né? Da primeira para a terceira foto. A pessoa rejuvenesce e realmente olha o clareamento, né? A tinta aparente, parecia que era tinta, mas a maioria ali era cicatriz. A gente teve esse tipo de resultado. Realmente acelera muito a recuperação da pele. Muito, 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 muito. Então, assim, eu botei aqui uma observação que eu gosto até de falar, que realmente, mesmo que não se trate de uma ferida aberta, né, muitas vezes a pele pós a remoção a laser, ela passa pelo processo do reparo. Porque é um estímulo fototérmico, fotoacústico, e ele sinaliza essa inflamação, essa resposta inflamatória. Ela já é esperada. E aí, a gente está trabalhando com o sistema imunológico. A gente trabalha ali com o sistema imunológico. Só que, às vezes, o sistema imunológico não está bom. Ou ele precisa de um empurrãozinho. Essa pele foi super lesionada, porque se essa sobrancelha não saiu, se essa tatuagem não saiu, se essa micro não saiu, muito possivelmente ela foi implantada muito profunda. Já há de cara aí, ó, uma alta saturação, uma cicatriz, com certeza. E aí, se há uma cicatriz, muitas vezes o pigmento não sai se não fizer essa associação na remoção. Então, assim, é muito legal esse trabalho, tá super em alta e dá para faturar bem também. A drenagem linfática, tanto corporal quanto facial, tá? A facial a gente faz muito nos procedimentos de off e os procedimentos de micropigmentação. Mas a corporal a gente tem muito agora em alta também para lipedema, tá? Tratamentos para lipedema. E é fantástico você utilizar para ativação dos linfonodos. Realmente você consegue assim potencializar muito mesmo a drenagem linfática. Analgesia dos procedimentos que eu venha com agulhas. Se eu utilizar aí uma dose inibitória antes do procedimento, eu consigo diminuir esse potencial mesmo, esse limiar de dor. Consigo realmente interferir nessa condução do impulso da dor e fazer
essa diminuição, esse amortecimento da dor, tá? E isso é muito legal. Então, não é anestesia, é analgesia, dá conforto para o teu procedimento. E para sustentar isso, durante o procedimento a gente faz ILIB, que é essa dose sistêmica, que vai liberar essas substâncias que realmente ajudam a diminuir a dor, como eu falei, da endorfina. Ela trabalha na glândula supraadrenal, então também ajuda a diminuir a dor. Então é fantástico o ILIB durante o procedimento e pós-procedimento. Acabou o procedimento para melhorar o reparo e também diminuir a dor, diminuir o inchaço. Porque, veja, a dor é um sinal de inflamação. Se eu tenho muita inflamação, eu tenho dor. E aí, se eu consigo trabalhar nessa resposta, desse reparo, desse gerenciamento da inflamação, eu consigo também diminuir dor, consigo diminuir o edema, consigo ter aí também células trabalhando para uma melhor resolução desse reparo pós-procedimento. Então, a analgesia é antes, é durante e é depois. Bem legal também. Como eu falei do ILIB, né, que é uma sigla em inglês, que significa essa irradiação transvascular ou transcutânea, do sangue com laser. Tá? Então, vai ali nos vasos calibrosos e vai irradiar. Então, pode ser usado em criança, em adolescente, em adulto. Claro que é dose dependente também, tá? E tanto laser vermelho, infravermelho podem ser utilizados. A via de acesso principal é a radial, tá? E aí vai ajudar tanto nesse procedimento durante, quanto também ela pode vir fazer uma visita, uma revisão, um outro procedimento, e também utilizar o INI para potencializar ali um tratamento que está sendo feito. Muito legal também, agrega muito, muito valor. E aí, estratégia de marketing que eu trago para vocês, né? Destaca mesmo os benefícios, comunica de forma clara, objetiva, os benefícios da fotobiomodulação para a micropigmentação, para a estética, como ela pode transformar a vida dos seus clientes, dos seus pacientes. Vai para a rede social e compartilha foto, vídeo, resultado, antes e depois. Depoimento, nossa, nada melhor do que um depoimento de alguém falando quanto que mudou a fotobiomodulação para ele. Cria ali um conteúdo relevante, explica sobre o que é, faz post informativo. Isso vai agregar, vai mostrar para a sua rede ali de contatos que você investiu. E aí começa a oferecer bônus, faz pacotes, faz promoções especiais para fidelizar. E aí mostrando que você tem agora sessão extras de fotobiomodulação, porque veja, lembra que não tem consumível, que é um procedimento que você não gasta nada, que é só trazer ela, botar ela ali, sentar e fazer a fotobiomodulação, que é só carregar um equipamento como esse, você bota lá, botou para carregar, é bateria. E você usa muito. Então, de verdade, dá para fazer muito bônus, muita promoção, de que você ganha a sessão de fotobiomodulação. Dá para agregar um valor absurdo. E aí começa a fazer parceria, né, com outros profissionais também, para divulgar e ampliar para um público maior, que você está agora com esse serviço premium. E aí vai investir em marketing digital, tradicional, para aumentar a visibilidade, mostrando sempre a nova tecnologia. Não tem como o faturamento não aumentar com essas estratégias, tá? Não tem. E aí vocês vão viver algo que eu vivi e minhas alunas têm vivido, tá? Que é realmente, se dominar a fotobiomodulação, vai ter um diferencial competitivo gigantesco. Sim, é um abismo. A concorrência não chega perto mesmo. Não vai existir concorrência, porque realmente poucas, eu falo que quem chega primeiro bebe água limpa, tá? E poucas pessoas ainda estão dominando essa técnica. Tem gente que compra, porque viu, acha que é legal, mas não sabe usar, tá usando o protocolo do fabricante, não tem domínio, então não consegue criar protocolo, não consegue ter liberdade de utilização. Então, vai diminuir o uso de anestésico, isso é economia, vai reter mais clientes, aumentar a recorrência, vai fazer com que ela volte mais, vai aumentar a percepção de valor da marca, satisfação do seu consumidor, aumento da divulgação, como eu falei, do boca a boca, essa orgânica, vai gerar novas oportunidades de vendas, porque quantas vezes eu estava fazendo algo do lábio e aí me gerou uma outra área e eu
pude ajudar, uma cicatriz no corpo, algo que ela comentou comigo, da mama, do bumbum, enfim, coisas que aconteceram e durante o procedimento, porque como ela viu o laser, ela pergunta, ela fala que ela tem uma outra coisa que ela gostaria de ver e você já começa a ajudar, gera novas oportunidades de venda, que você tem um equipamento como esse, sabe? E como eu falei, não dói, não é invasivo, então é muito tranquilo de você usar, até de treinar a sua equipe para te ajudar, vale super a pena. Não tem esses efeitos relatados adversos, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Você não vê escândalos com falta de ondulação, porque não é perigosa, tá? Amplia realmente sua área de atuação, você consegue trabalhar com mais coisas. Só aqui eu já falei de várias possibilidades. Agrega realmente valor aos atendimentos, aumenta teu posicionamento, o teu faturamento, e é um ótimo custo-benefício. Um equipamento como esse aqui hoje, para as minhas alunas, a vendedora que eu tenho de confiança costuma fazer em média de 4.200, 4.000, que é um preço ótimo, que a gente consegue equipamentos até de 6.000, né? A gente sabe que esse equipamento pode chegar até 6.000. E aí dá para chegar num custo-benefício desse. Por 4.000, dependendo do que você coloque ali de 20% do procedimento que você faça, você paga no primeiro mês. É assim, surreal. E é isso, eu sempre termino falando, meu muito obrigada, disse Deus haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e a luz é ótima, é muito boa, e se você souber usar, você pode realmente fazer a diferença aí na sua vida. Eu trago para vocês agora um cupom, tá? É um cupom especial para quem estava aqui. Não é algo que eu vou divulgar no Instagram, não é algo que está valendo, é realmente para quem está aqui, quem quer realmente vir para o lado de cá e aprender mais, aprender dosimetria, aprender como dominar, aprender a fazer isso acontecer, esse negócio, tudo isso que eu falei, colocar em prática e faturar mais. Vai entrar nesse QR Code, vai lá, vai acessar, vai para a página de vendas e vai colocar cupom Sala Secreta. Vai entrar 30% de desconto. Eu não costumo fazer esse desconto. Eu estou fazendo esse desconto aqui para vocês, porque eu entendo que quem está aqui agora realmente se interessa, realmente deseja sair desse lugar aí, realmente, de não entender mais, tá? Realmente quer virar a página, quer entender, quer dominar. Então, a sala secreta ela está acontecendo para isso, para quem está aqui, para quem valorizou, e esse desconto é exclusivo, tá? E eu quero agradecer, eu não sei quem ficou aqui ainda até o final, eu sei que segunda-feira é muito corrido, e a Geonice está desde o início, meus parabéns, Geonice, você realmente ficou até o final, do início ao fim, e você vai ganhar o meu e-book, viu? Eu vou mandar para você. Me chama no privado lá no grupo, que eu vou te mandar o meu e-book especial, tá? De presente. Aí você já ganhou o meu e-book. E para as outras pessoas eu vou colocar aí o cupom da sala, lá no grupo, para quem quiser aproveitar. Tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, alguém quer falar, esse é o momento. Então, muito obrigada pela participação, por estarem aqui comigo. Opa, cheguei agora, mas deu para acompanhar um pouquinho. Então, mas se você tiver alguma dúvida, se quiser falar alguma coisa, tá? Esse é o momento, porque a gente aqui, vocês estão praticamente numa aula privada. Então, se tiver, eu não sinto assim com vergonha ou desconfortável. É o momento. Você pode perguntar, olha, eu trabalho com isso, será que para mim funciona dessa forma? Fique à vontade. Se quiser, se tiver dúvida sobre a tecnologia, esse é o momento. Não importa que chegou agora, não. Se quiser perguntar, é só abrir o microfone, tá bom? Certo, você não trabalha ainda, mas tem interesse. Perfeito. Aproveita, então, porque realmente é um desconto muito especial. 30% é ótimo, tá? Como eu falei, não faço muito isso. Eu gosto muito de valorizar quem fica até o final, quem realmente faz, quem se compromete consigo mesmo. E é isso. Se vocês abrirem o Instagram hoje, eu não divulguei sobre essa sala.
é sala secreta de verdade. A gente vê, às vezes, as pessoas fazendo, é sala secreta, eu não sei o quê, mas não é secreto. Porque você entra lá, a hora que você quiser, você entra, a hora que você quiser, você compra, tá falando o tempo inteiro na internet, tem nada de secreto, né? Então, eu fiz para vocês realmente secreto. Eu não falei para ninguém, eu não divulguei, eu não fiquei postando, eu valorizei vocês que entraram no grupo, que permaneceram no grupo, que ficaram ali quietinhos, e para vocês eu entreguei um conteúdo de muito valor, sabe? Eu tenho certeza que deu insights, deu informações e trouxe também um cupom para vocês terem acesso para continuar. Quer continuar comigo? Presta bem atenção, vai lá, entra no link, né? E se vocês quiserem, bota o QR Code de novo, entra no link, coloca o cupom Sala Secreta, porque os 30% ele realmente vai acabar. É algo para vocês, não é marketing, nada disso. Se você clicar no link da bio agora, vocês vão ver que o preço é cheio para todo mundo. E as pessoas compram assim mesmo, tá? Esse cupom especial é para valorizar vocês, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui. É sempre muito gratificante para mim poder contribuir, tá? Eu amo o que eu faço, eu amo ensinar. E que pena que não conseguiram, várias pessoas saíram, entraram, mas eu tenho certeza que quem estava aproveitou e com certeza eu sei que fez diferença, tá? E se puderem dar ali uma mensagem no grupo, falar se gostou, eu agradeço bastante também, tá bom? Eu vou abrir o grupo agora para que as pessoas possam interagir e vou colocar lá o cupom. Muito obrigada, que Deus abençoe, uma ótima noite, eu estou à disposição para vocês, tá bom? Um beijo grande.